Fala rapaziada, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso. Assim, vou até dispensar aquelas apresentações iniciais, não vou perguntar se tá tudo tranquilo, que eu sei que não tá nada tranquilo, tá? Só vou aqui dar um recado bem rápido para aqueles que ainda não são inscritos no canal, estão chegando agora, se inscreve aí. Se você gostar do conteúdo que eu tô apresentando nesse vídeo, dá um like e compartilha com geral inteira, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, tranquilo? Isso até me estimula a estar produzindo conteúdo para vocês nessa época tão difícil que estamos passando aí de isolamento. E caso você queira trocar alguma ideia comigo, é só adicionar esse número que tá passando embaixo na sua tela, que é o número do WhatsApp do canal, os seus contatos, e me mandar um oi, tranquilo? E também caso você queira receber notificação lá pelo WhatsApp, você recebe por lá. Mas enfim, eu vou tentar aqui dar uma abordagem bem ampla, falando sobre economia, falando sobre o vírus chinês, falando sobre o Bitcoin também, porque todas essas três coisas estão interligadas juntas, e falar também sobre a ação do Estado em relação a esse tipo de pandemia. E assim, tá? Eu não vou aqui gerar nenhum tipo de alarde, não é o nosso intuito aqui provocar pânico nas pessoas que estão aqui assistindo o nosso conteúdo, mas também não vamos tratar a coisa como se fosse algo completamente fácil de ser resolvido, porque a solução para esse tipo de problema não é nada fácil. E assim, vamos passar aí por dias muito difíceis, tá? Assim, sendo bem sincero com vocês, e assim, o mundo que vivíamos antes já é totalmente diferente, não vamos viver mais o mundo que vivíamos antes, porque é inevitável a crise na questão da saúde e a crise na questão, quando se fala em economia. Por mais que houvesse ali um maior tipo de mobilização, maior tipo de ação, seja a ação do poder público ou privado, não interessa. O mundo como vivíamos antes já não é mais o mesmo. As coisas mudaram completamente. E na minha visão, tanto a crise quando se fala ali na questão da saúde, seja saúde pública ou privada, ou então na economia, são inevitáveis, porém você pode estar aí meio que se adaptando, se ajustando, praticando alguns tipos de atos que possam minimizar e reduzir aí as chances de prejuízo no futuro próximo, tá? Mas vou comentar primeiramente aqui com relação ao pacote anunciado lá pelos Estados Unidos, pelo Banco Central estadunidense e também o Banco Central brasileiro, de fazer a tão chamada injeção na economia, estímulo na economia, que é um tipo de nome eufemista para dizer que eles vão ali dar dinheiro para alguns setores, só que vocês sabem que dinheiro não cai do céu, não é como muitas pessoas pensam que não, é só lá o Banco Central fazer mais dinheiro que tá tudo certo, porque o dinheiro ele perde valor, tá? E é isso que eles estão fazendo mesmo, eles estão imprimindo bastante quantidade de dinheiro, e isso vai acabar gerando uma grande inflação. A gente, tá? Os indivíduos que compõem a população que vai sentir esse tipo de problema mais futuramente, e não digo num futuro nem muito distante, um futuro relativamente próximo. Isso estamos falando de Estados Unidos, tá? Não estamos falando de Brasil, não estamos falando de Argentina, Turquia, que são economias emergentes, não. Estamos falando de Estados Unidos, com economia sólida, vai passar pelo processo de hiperinflação. Isso lá, imagina aqui. E assim, poderia ter algum tipo de solução contra essa hiperinflação? Até tem, tá? Você poderia ali meio que comprar alguns ativos que são considerados ativos de segurança frente a esse tipo de problema, que seria o ouro, que é considerado aí o antidólar. Então, se o dólar cai, o ouro sobe, e vice-versa. Se o dólar sobe, o ouro cai. E nesse caso também de ativos de segurança contra crises, contra esse tipo aqui de pacote de estímulos, que nada mais é sair fazendo distribuição de dinheiro do indivíduo, da população, para alguns setores, poderíamos colocar aqui o Bitcoin. Porém, não há nenhum tipo de unanimidade quando se trata aqui do Bitcoin ser um tipo de reserva de valor, ser um tipo de ativo de segurança. Mas o que podemos observar recentemente foi o Bitcoin subindo bastante durante o dia de ontem, junto com o ouro. Enquanto o ouro subia cerca de 4,3%, o Bitcoin também subia nessa faixa, até um pouco mais. Claro que agora no início da manhã deu uma pequena queda, caiu ali de 7 mil dólares, agora para a faixa dos 6.600, tá? Mas isso é completamente normal, sabemos que a volatilidade do Bitcoin não é baixa, e o ouro também sofreu uma pequena queda, então as pessoas também ainda podem estar no medo ali de quererem formar caixa, querer ali ter o dinheiro vivo em mãos. E eu vou falar sobre isso ainda nesse vídeo, falar por que é importante você ter um caixa na sua casa, tá? Porque coisas piores também pode acontecer, coisa que já aconteceu no Brasil e pode se repetir novamente, mas isso aí é um assunto futuro. Mas voltando a falar de Bitcoin, eu creio que o preço segure ainda na faixa dos 6.500, e assim, isso é uma probabilidade, não uma certeza.
mesmo não segurando aí o suporte dos 6.500, eu acredito bastante. Então não estou aqui sendo nenhum tipo de conselheiro de investimento. Eu acho que a pessoa assume ali o risco, faz as posições que ela se sentir confiável, mas eu particularmente acredito que depois dessa medida completamente irresponsável, tá? Eu acredito que você imprimir 2 trilhões, já tem algumas notícias falando que o Federal Reserve fala que vai imprimir dinheiro ilimitado. Vocês não sabem o impacto disso na economia. Isso vai diluir o poder de compra da população, porque isso tem um custo se não existe almoço grátis. Olha só, vou até abrir aspas para ele. Ele falou o seguinte: esse anúncio do Fed abriu o caminho para o pacote de estímulos de 2 trilhões de dólares do governo. É assim que o dinheiro é liberado. Mas não existe almoço grátis. A sociedade vai pagar por isso, através da inflação. As expectativas de inflação estão aumentando. Fecho aspas. Então é isso aí. A conta vai vir e vai vir com juros pesados. E assim, a maioria da população, querendo ou não, vai pagar essa conta. Vai ser igual aquele remédio amargo que você toma goela abaixo. Não pensa que você vai se livrar desse tipo. Eu falo você que mora nos Estados Unidos, mas quem mora em outros países aqui como o Brasil não vai se livrar desse tipo de acontecimento não. Até porque o Banco Central aqui do Brasil também vai imprimir cerca de 1,2 trilhões de reais para colocar na economia, como você pode ver nessa notícia aqui, ó. Você vê que há injeções massivas de dinheiro e muitas pessoas, o que me deixa muito entristecido é que muitas pessoas não veem esse tipo de medida como algo ruim, acham que é bom porque a economia vai ser estimulada por esse tipo de injeção. Olha, isso aí é uma prática completamente keynesianista absurda. Inclusive, esse tipo de solução foi a solução dada para a crise de 2008. A crise de 2008 não foi resolvida, teria sido momentaneamente remediada por esse tipo de ação irresponsável e que agora estaria aí cobrando o preço bem mais caro agora no ano de 2020. E algumas pessoas dizem que o caso do coronavírus não foi aí um tipo de causa do problema, mas sim foi um agravante. Então, se não houvesse o coronavírus, a crise, como eu venho falando aqui no canal há muito tempo, viria em 2021 até 2022 e viria pesado. O caso do coronavírus adiantou esse tipo de problema que iríamos passar futuramente e deu um tipo de um pouco de agravo em relação à situação, tá? E esse caso aqui de você imprimir dinheiro, você jogar esse problema nas costas das pessoas, isso não resolve nada, pelo contrário, só piora a situação, vai rolando essa bola de neve para frente e fica cada vez pior. E aí algumas pessoas falam que o New Deal acabou ajudando a economia dos Estados Unidos. Eu te falo que não, o New Deal acabou piorando a situação dos Estados Unidos. Um tipo de crise que poderia ser resolvido bem mais rápido, acabou levando ali cerca de 4 anos para ser solucionada, e o que tornou os Estados Unidos a potência que vimos hoje foi a Segunda Guerra Mundial. Foi ali a grande produção industrial, o esforço de guerra e também o grande empréstimo feito pelos Estados Unidos aos países europeus. Então isso acabou ajudando bastante financeiramente os Estados Unidos a se tornarem o que são hoje. Então não fica nesse papinho de que, não, mas o estímulo na economia vai ajudar. Esse tipo de falácia colou lá nos anos 30 e infelizmente eu tô vendo isso colar novamente. Só que isso aqui tende a piorar a situação ao invés de ajudar. Já o Bitcoin não. O Bitcoin não existe essa história de, não, haver mais impressão. Primeiramente que o Bitcoin ele tem um limite na casa dos 21 milhões de unidades. Não que estejam circulando essa quantia atualmente. Atualmente está circulando um pouco mais de 18 milhões. Mas a quantia máxima que vai circular aí durante toda a história do Bitcoin é de 21 milhões. Além disso, não há nenhum tipo de autoridade central, nenhum tipo de governo por trás do Bitcoin que faça com que esse limite seja aumentado. Então, se você levar em consideração esse tipo de característica e também levar em consideração a informação de que Bitcoin está sendo cada vez mais conhecido, cada vez mais estudado e mais pessoas se interessando pela criptomoeda. Então, uma quantidade cada vez mais escassa que, inclusive, nesse ano, em maio de 2020, vai haver o halving que vai reduzir a quantidade de moedas sendo emitidas ali a cada bloco minerado. Então, isso, consequentemente, tende a fazer com que a moeda valorize. E eu não diria que seria ali 100% garantido, mas a probabilidade é bem alta do Bitcoin valorizar no longo prazo. Eu não digo, como eu falo, de uma hora para outra, de um dia para o outro, porque isso aí são operações rápidas. É outro tipo de configuração, é outro tipo de análise que você teria que fazer, tá? Mas apenas analisando os fundamentos aqui, vendo qual o rumo que o mundo está tomando, você de fato chega nessa conclusão de que Bitcoin ele tende a valorizar. E aí algumas pessoas até rivalizam o Bitcoin com o ouro, falando, não, mas eu prefiro o ouro é mais estável, o ouro é
isso, era aquilo. Tranquilo, cara. Eu acho que você não deve tirar o ouro do seu portfólio. Eu acho que se a pessoa que quer colocar ali uma certa quantidade de dinheiro em investimento, teria que colocar atualmente, tá? Cerca de 30% em Bitcoin, teria que colocar cerca de 30% em ouro, ter ali um caixa de 20%, porque também é necessário você ter dinheiro em caixa, eu vou te falar o porquê, e também colocar ali uma pequena quantia em dólar, mas o dólar já está chegando num ponto de saturação com relação ao real. Se o Banco Central aqui do Brasil não fizer mais merda com relação ao câmbio, não desvalorizar tanto nossa moeda, talvez, quem sabe, eu duvido muito que isso aconteça, mas talvez, quem sabe, o dólar não pare por aí, tá? Porque possa ser que ele venha até subir um pouco mais, mas estimativas dizem que ele pode chegar até 5,60 e depois disso possa passar meio que estagnar e ter uma pequena queda, mas tudo a título de especulação ainda, mas já foi ali um tipo de ativo bem mais convidativo, o dólar. Mas o Bitcoin tem um ponto positivo com relação ao ouro, e lembrando, não estou querendo aqui rivalizar, não estou querendo dizer que o Bitcoin seja o único ativo de qualidade que o ouro não presta não, mas de fato tem um ponto positivo do Bitcoin com relação ao ouro, que você, ao comprar ouro, você compra o título do ouro. Não sei se as pessoas sabem, porque as pessoas acham que comprar ouro, você compra ali a barra física do ouro que você vai poder colocar na sua casa, e não é bem assim não. É tudo completamente regulamentado e já existe confisco de títulos de ouro, exatamente. Então você pode ter um papel dizendo que você tem um ouro, mas se o governo resolver fazer o confisco de ouro físico, até mesmo de títulos de ouro, você pode até esconder o seu título, mas ele não vai ter valor algum. Então eu acho que com relação ao Bitcoin, se você souber esconder suas chaves privadas, mesmo que a polícia bata na tua porta, tente ali confiscar as suas chaves privadas que dão acesso ao Bitcoin, eles não vão conseguir encontrar nada e você vai estar ali com seu patrimônio minimamente garantido, tá? Mas eu falo isso numa situação bem longe da que a gente está agora, tá? Mas lembrando, não é impossível. Inclusive, eu estou vendo muitas ações governamentais que estão me deixando completamente aterrorizado. Eu já sabia e sempre falei aqui que o Estado é agressivo, que ele tende a reduzir as suas liberdades. Porém, as últimas ações tomadas aí por muitos estados estão me deixando completamente de cabelo em pé. E assim, algumas pessoas falam que não, mas o período que a gente está vivendo necessita de tais ações. Olha, eu acho que a liberdade está acima de tudo. Não estou dizendo que a crise não existe, não estou dizendo que tem que minimizar esse tipo de problema, não. Sim, o vírus está aí, ele tem que ser combatido, mas estamos vendo aí países que não precisou travar tudo, não precisou fechar tudo para combater. O caso que a gente conhece bastante é o caso da Coreia do Sul, que testou todo mundo, e eu acho que deveria ser feito aqui no Brasil também. Ah, mas não tem teste. Dá um jeito, meu amigo. Eu acho que deveria testar todo mundo e fazer o isolamento daquelas pessoas que tivessem contaminadas, fazer o isolamento seletivo. Porque o que acontece é o seguinte, vamos aqui tentar ilustrar uma situação. Já que estamos falando de vírus, vamos falar aqui de doença. E é como se a pessoa estivesse doente. Vamos dizer que a pessoa tivesse problema em um órgão, ou no rim, ou no fígado, só que ao invés de você tratar aquele problema localizado naquele órgão, fazer algum tipo de transplante, se o cara tiver com câncer, fazer algum tipo de quimioterapia ou radioterapia em cima daquela região. Só que ao invés de você tratar aquele problema de forma localizada, e assim, não sou médico não, tá, rapaziada? Eu só tô fazendo um tipo de analogia bem a grosso modo, só para que vocês entendam a situação. Mas ao invés de a pessoa tratar de forma localizada aquele problema, a pessoa sai aí fazendo quimioterapia e radioterapia no corpo todo, destruindo células que nem precisava. Então a pessoa vai sair completamente debilitada daquele processo, isso se ela não chegar a óbito por um tipo de solução completamente exagerada, tá? E não tô dizendo que não seja necessária a quarentena de pessoas que estejam contaminadas, não. Eu acho que sim. Porém, o que eu tô vendo aí é quarentena de pessoas que estão sadias e que poderiam estar produzindo. E assim, antes que venham aquelas pessoas dizer que eu privilegio mais a economia ante a vida das pessoas, olha, eu vou te dizer uma coisa. A economia faz parte ali da vida dos seres humanos, tá? Não falo nem aqui dos brasileiros, mas falo aqui de toda a população do planeta. Porque se você não tem aí nenhuma indústria funcionando, nenhum comércio funcionando, você não vai ter comida na sua mesa. Aí você pode morrer de fome. Tá? E imagina aí uma situação de distúrbio social completo, como já vi acontecer no Rio na semana passada. Não sei se vocês já viram, mas tem um grupo de mendigos indo lá para cima de uma pessoa porque os mendigos estavam com fome. E aí, os mendigos só foram dispersos depois que o segurança do TRT foi lá e deu um tiro. Se vocês não assistiram esse vídeo, vai lá, procura no YouTube que vocês acham.
Isso é apenas a ponta do iceberg. Imagina aí se de fato essa situação tomar o país inteiro, se de fato as pessoas aí que não têm comida na sua mesa, que estão ali com fome, estão com seu filho com fome, você acha que o que vai acontecer? Vai haver invasão ao domicílio, vai haver invasão ao supermercado, vai ser o caos total. As pessoas que sobreviverem ao vírus ou vão morrer de fome porque ou não vão ter dinheiro, ou não vai ter ali o produto, pode até ter o dinheiro ali, mas não vai ter o produto para consumir. E nesses casos aí, o dinheiro não adianta para nada, você só vai ter um pedaço de papel que não serve para nada, ou então vão morrer por algum tipo de distúrbio, né? Algum tipo de tiroteio, ou algum tipo de conflito. Isso é completamente sério e me deixa completamente aterrorizado. E assim, isso ainda não está acontecendo, espero que não aconteça. Eu não estou aqui querendo amedrontar ninguém, mas só estou abrindo o olho de algumas pessoas que acham que tem que fechar tudo, que a situação exige esse tipo de controle. E olha, não é bem assim que a coisa funciona não. Eu estou justamente olhando pela vida das pessoas. Eu tô pensando em vocês mesmo, tá? Não tô aqui falando isso porque eu tô ganhando nada não. Inclusive, me entristece bastante a frase de algumas pessoas, me deixa completamente irritado a frase de algumas pessoas, como no caso do empresário de restaurante, falou ali que, não, só são 5, 6, 7 mil mortos, mas a economia não pode parar. O cara, ele tá sendo completamente babaca, tá? O cara tá sendo completamente babaca que, assim, embora aquilo que ele esteja dizendo, né, o contexto central da frase que ele esteja dizendo que a economia não pode parar, tá certo, o cara tá se comunicando de uma forma completamente errada. Primeiramente, que ele tá fazendo a negligência de vidas, isso aí é completamente inaceitável em qualquer tipo de sociedade, tá? Isso é moralmente condenável e não é somente por aí. O cara, ele acaba deslegitimando a ideia que de início tá certa, né, que se você ferrar a economia, você ferra com todo mundo, não é somente com o empresário, você ferra com todo cidadão. Só que o cara vai e deslegitima esse tipo de argumento, um tipo de argumentação babaca como essa. Então, sim, há erros por todos os lados aí nesse tipo de situação. Esse é meu tipo de opinião, mas eu não acho que esse tipo de ação tomada de fechar tudo, esse tipo de não vamos fechar tudo, vamos travar tudo, isso é um tipo de problema que vai cobrar uma conta muito, mas muito cara futuramente. Aqueles que estão assistindo meu vídeo agora, caso esse tipo de travamento seja muito prolongado, vão ver que de fato a situação era muito mais grave do que algumas pessoas pensam, tá? Então, de fato aí, só desejo sorte para todo mundo que esse tipo de problema passe o mais rápido possível e que esses tipos de crises, né, tanto em relação à questão da saúde quanto em relação à questão financeira, sejam ali as mais reduzidas possíveis, porque eu sei que de fato não tem como combater totalmente, mas que sejam ali as menores possíveis. Mas saindo desse assunto aqui, vamos falar sobre outro problema que os brasileiros já vivenciaram, só que mais grave ainda, que é que o governo e os bancos lá do Líbano querem confiscar o dinheiro das pessoas. Exatamente. Porque o país está vivendo uma crise horrorosa no setor bancário, não somente no setor bancário, mas em vários setores, e aí para ajudar a estimular a economia, por isso que eu falo, essa palhaçada de estimular a economia é pegar o seu dinheiro para dar para outras pessoas. Eu sou totalmente contra isso. Tá? E aí o governo diz que quem tiver dinheiro em conta no banco e o banco estiver passando por um tipo de crise, vai ter que tornar aí um tipo de sócio obrigatório do banco. Então o seu dinheiro que está lá vai para o banco. Tá? Não é aqui o confisco que houve no início dos anos 90, que já foi um absurdo com o Collor, não, porque na verdade ali não foi nenhum tipo de confisco propriamente dito, né? Foi um tipo de suspensão, e depois as pessoas receberam. Só que nesse caso aqui é confisco mesmo, tá? Então a pessoa tem o dinheiro no banco, já não é mais dela, é do banco. E isso possa ser que aconteça aqui no Brasil, não estou exagerando não, tá? Se fosse algum tempo atrás, se fosse até 4 meses atrás, eu falava, não, isso é um exagero. Mas não, tá? Do jeito que essas atitudes completamente coercitivas e abusivas dos estados vêm acontecendo, não somente aqui no Brasil, mas em todo o planeta, vêm acontecendo de uma forma bem assustadora nos últimos tempos, eu não acreditaria que isso aqui seria impossível não. Então, se você tem dinheiro aí em alguns bancos, e esses bancos estivessem passando por problemas, você poderia perder dinheiro para esses bancos. Espero que essa medida não seja tomada aqui pelo governo brasileiro. Eu mesmo já saquei tudo o que eu tinha lá no banco, e também recomendo às pessoas formar um caixa na sua casa, porque possa ser que perca o seu dinheiro. Eu não estou aqui querendo gerar nenhum tipo de crise no setor bancário, não estou aqui querendo criar pânico não, mas essa é a verdade. E assim, vou até tentar trazer um tipo de situação próxima do que está acontecendo aqui mesmo no Brasil. O governo lá do estado de Pernambuco confiscou 50 mil reais em máscaras de uma farmácia. E aí você pode estar pensando, não, Rodrigo, mas é certo mesmo, cara, isso é pela saúde pública. Tá bom, agora eu vou aqui tentar mudar um pouco a situação e tentar tirar aqui esse pouco de argumento de conveniência.
E se fosse você, vamos dizer que você não fosse dono de farmácia, que você não fosse empresário, você deve ter feito seu estoque ali de comida, né, de mantimentos básicos, você deve também ter feito estoque ali de analgésicos, você deve ter feito estoques ali de outros produtos de farmácia. Imagina isso, o governo bate a sua porta e por você ter feito esse estoque vai lá e toma os seus produtos, confisca os seus produtos. E aí? Como é que ficaria a situação? É a mesma coisa. Nesse caso aqui, o governo ele não comprou obrigatoriamente, não. Ele foi lá e confiscou. Ele falou que pagaria depois e a gente sabe que não vai pagar. A gente sabe que quando se trata aqui de governo, é uma burocracia imensa e na maioria dos casos não tende a pagar. E nesse caso aqui, o dono da farmácia vai sofrer com esse prejuízo, tá? Isso poderia acontecer com qualquer um, não pensa que isso aconteceu somente com o empresário, não. Se a coisa degringolar bastante, vai acontecer com você, que é um cidadão, um indivíduo pacífico. Pode ser que o governo bata na sua porta, tome ali alguns alimentos para dar para aquelas pessoas que não têm um alimento. Você que comprou seu alimento, você vai perder o seu alimento, tá? Isso pode acontecer, então por isso não deseja para os outros aquilo que você não quer que aconteça com você, tá? Isso é um absurdo, eu repudio bastante. Isso que foi realizado foi um tipo de atitude completamente desproporcional, até para aqueles que eu já esperava tudo. Isso aqui foi um tipo de situação completamente aterrorizante e completamente fora de cogitação em qualquer tipo de tempo, seja em tempos de pandemia ou em tempos normais. Sim, as coisas podem piorar bastante. Se pudesse dar algum tipo de recomendação, fazer a diversificação dos seus investimentos. Caso você ainda tenha dinheiro para investir, estocaria comida, estocaria ali meio que produtos de farmácia, não falaria para ninguém, também estocaria Bitcoin e ouro e também, quem sabe, uma parcela em dólar, tá? Seria esse o tipo de conselho que eu daria para aquelas pessoas, se eu pudesse dar aqui conselho de investimento, tranquilo? Pois é, galera, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, ficou um pouco mais longo, mas de fato eu precisava aqui falar tudo que está entalado na minha garganta, tudo isso que eu venho acompanhando de um certo tempo, e assim, por ter uma menor frequência de vídeos eu não pude falar, mas enfim, foi tudo descarregado de uma vez só, tranquilo? Espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo, e nos vemos na próxima, se houver próxima.